Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal A Bíblia em Foco. Falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. É um prazer muito grande, meus irmãos, poder estar convosco em mais uma rica oportunidade para nós juntos meditarmos em mais uma temática da Palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, eu agradeço do fundo do meu coração o carinho, o apoio e a gratidão que todos vocês têm conosco, no nosso ministério, com a minha esposa e com a minha família. Agradeço as contribuições financeiras, contribuições espirituais, as orações, enfim, aquilo que vocês têm feito em favor do nosso ministério. Sabemos que os dias são maus, são tenebrosos, são difíceis, mas juntos nós estamos vencendo essa batalha ferrenha da última hora. E nós queremos nos irmanarmos no espírito de oração e estarmos juntos, unidos em oração, para que venhamos vencer as tempestades e o dia mau. Eu estou orando sempre que posso por todos os inscritos e acredito que vocês também têm se lembrado da minha pessoa e da minha família, do meu ministério nas vossas orações. Queridos e amados irmãos, não esqueçam de compartilhar os vídeos, deixar o like no começo dos vídeos, fixando o like, comentando, compartilhando e acionando os sinos das notificações para que vocês não percam os vídeos do nosso canal. Queridos e amados irmãos, hoje nós vamos falar em um vídeo não muito longo a respeito de mais uma das tantas aberrações que tem acontecido dentro das igrejas que se dizem evangélicas. Se dizem evangélicas, se dizem cristãs, se dizem igrejas santas, mas não trazem o padrão de santidade, não traz a essência do verdadeiro evangelho e também não traz consigo o verdadeiro cristianismo, não honram o Cristo revelado. Nós estamos falando numa cadeia de vídeos sobre muitas aberrações, precisamos voltar a alguns estudos que nós temos que são outras temáticas, mas conforme Deus vai nos impulsionando e nos revelando, nós vamos falando para vocês tudo aquilo que Deus colocar no nosso coração. Hoje nós queremos falar sobre mais uma aberração tremenda, muito forte, talvez uma das maiores que poderíamos um dia ouvir de viva voz e contemplarmos com a nossa visão, testificar ocularmente falando o que nós estamos presenciando na última hora da Igreja de Cristo sobre a face da terra. Fujam, meus irmãos, dessas igrejas grandes, pequenas, médias, que não trazem a sã doutrina, que não trazem os bons costumes e os padrões estabelecidos pelo próprio Cristo na sua palavra e na fundação da sua igreja, passando a doutrina apostólica aos apóstolos e edificando a igreja de Cristo que ele mesmo edificou. Essas igrejas não trazem a doutrina cristã, não trazem o sentimento da palavra de Deus. São igrejas que deram os braços com o mundo, estão travestidas com o mundo, estão travestidas de igreja santa, mas na verdade misturaram o santo com o profano. Deram os braços com o mundo e estão andando de braços dados com Satanás. Certamente, muito pronto, e vão estar indo ao inferno, descendo milhões de pastores e seus seguidores ao inferno, porque estão denegrindo a imagem do verdadeiro evangelho, estão travestindo o evangelho verdadeiro de Cristo numa verdadeira prostituição, prostituindo o evangelho de Cristo. Estão defraudando a noiva, estão estuprando a noiva, estão judiando da noiva. Não trazem os padrões bíblicos, não trazem a excelência dos padrões que são estabelecidos pelos profetas, pelos apóstolos, pelos juízes, pelos sacerdotes, pelos pregadores que fizeram parte da igreja da antiga e da nova aliança. Não trazem de forma alguma o sentimento verdadeiro misturado com a santidade pregada no Calvário. Não trazem de forma alguma, meus irmãos. Eu quero falar hoje sobre o ser humano e a adoração. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 42, no versículo 8, nós encontramos uma narrativa muito forte que vai dar base e embasamento para as poucas palavras que nós vamos falar neste pequeno vídeo hoje, trazendo para vocês esse conhecimento de vocês, abrindo os olhos de vocês daquilo que vocês já sabem, mas pegando isso que vocês já sabem e fazendo uma explanação em cima disso para que vocês venham entender aonde foi parar a mente louca, enlouquecida desses malucos da fé, que se dizem cristãos, que se dizem pastores e pastoras, que se auto-intitulam líderes eclesiásticos na última hora da igreja. Olha, meus irmãos, é uma vergonha, é um escândalo atrás de outro escândalo. E a Bíblia diz, ai
é inevitável que aconteça ou que venham os escândalos, mas ai daquele pelos quais ou por quais vier os escândalos. Então os irmãos tenham muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado, porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão escandalizando com o verdadeiro Evangelho de Cristo, estão escandalizando, e aí todo mundo vai olhar para nós como se nós todos fôssemos iguais. Na verdade não somos iguais. Na verdade, os verdadeiros crentes, os verdadeiros servos de Deus continuam levantando a bandeira branca da paz e a vermelha do sangue e vaticinando a verdade da palavra de Deus, sem temer as represálias. Nós estamos aqui para dizer para vocês que o Evangelho de Cristo não é algo muito simples, muito fácil, como as pessoas têm colocado. O Evangelho de Cristo imprime em renúncia, ele imprime e requer de nós abnegação, renúncia, santificação, regeneração, arrependimento e santidade. O Evangelho de Cristo é cruz, é sofrimento. Existem vitórias, mas em meio às vitórias nós pagamos o preço por aquilo que nós temos que um dia receber de Cristo, pelo padrão de excelência que vamos alcançar, de santificação, conforme nós vamos caminhando nesse caminho da perfeição. Então o Evangelho de Cristo não é esse Evangelho apresentado. Esse Evangelho é apresentado por esses atores, cantores, artistas gospel, pregadores, pastores, pastoras, apóstolas, bispas, enfim, mensageiras, profetas, missionários que estão pregando nos altares dessas igrejas pagãs por aí afora, hoje em dia no Brasil e no mundo. Esse evangelho é o evangelho de Paulo pregado aos Gálatas, quando Paulo fala do evangelho maldito, do anátema. Se alguém vos entregar, ou vos pregar, ou vos fazer conhecido, notório, um evangelho que não seja o da cruz, o de Cristo, que vos anuncio, ainda que seja um anjo reluzindo em glória, descendo do céu, pode ser o anjo caído, pode ser o diabo. Paulo disse, não o recebais, porque esse evangelho se fez um evangelho maldito, o anátema. Então nós não queremos fazer parte e nem concordarmos e nem seguirmos uma maldição para nossas vidas. De forma alguma nós queremos fazer parte do verdadeiro, sacro, santo e poderoso evangelho de Cristo, o qual ele anunciou, que liberta o homem, que muda o homem, que redime o ser humano, que aponta uma nova direção para o ser humano. É esse evangelho que nós queremos passar para os inscritos do canal Bíblia em Foco, e não somente para os inscritos do canal Bíblia em Foco, para todos aqueles que doravante chegaram aos vídeos do canal Bíblia em Foco para receber a palavra de Deus. Nós temos uma palavra forte para vocês hoje. Isaías 42:8 diz assim, eu sou o Senhor, dizendo Deus, eu sou o Senhor, este é o meu nome. E que palavra forte! A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Pois bem, meus irmãos, aproveitando e me fazendo valer desse versículo, desta palavra poderosa, em que Deus está condenando na carne, condenando o pecado na carne, condenando a idolatria através do profeta Isaías, e dizendo que não reparte a sua glória a outrem, que não dá a sua glória a outrem. O que Deus está dizendo? Deus não dá a sua glória aos homens, Deus não reparte a sua glória com nenhum ser vivente que está nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, onde quer que seja. A glória dele ele não dá a outrem, e não reparte a sua glória, e nem o seu louvor ele dá às imagens de escultura. O que eu aprendo? Não existe esse sentido de você estar adorando ou misturando o santo com o profano, ou adorando a Deus através de uma imagem ou de algo comparativo que tem embaixo no céu, na terra ou no mar. E aqui eu quero tomar base desse versículo hoje para falar de vídeos que estão circulando na internet. Você sabe que é a pastora Ludmila Ferber, que ela se veste como homem e traja como homem, e até se apresentou em alguns programas televisivos como homem, caminhando como homem, se manifestando como um homem. Não tem algo feminino com ela. Não estamos aqui para condenar ideologia de gênero, ou falar de ideologia de gênero, ou qualquer tipo de atitude que seja, ou de casamento gay, ou de casamento lésbico. Não é nosso tema. A nossa temática é dizer que ela, sendo uma mulher, se apresenta como que se fosse um homem, no sentido de pregar o evangelho algo espiritual. Então nossa fala aqui, meus irmãos, é para dizer que desde o princípio, quando ela apareceu, nós já sabíamos de onde provinha aquele espírito que ela tinha, um espírito travestido de mulher com homem e de algo
satânico e diabólico. Bom, passou por várias dificuldades físicas no seu corpo, isso não me interessa, é a vida dela, está passando por maus momentos aí no seu corpo físico, mas isso parece que não serve de lição. Em meio a essas dificuldades, parece que essas pessoas querem fazer um ato profético, um ritual, onde eles vão usar aquelas dificuldades físicas para tentar passar para o público brasileiro ou para a igreja, enfim, todo mundo, que são os verdadeiros ministros da palavra de Deus, são os verdadeiros adoradores, aquelas pessoas que têm o máximo, o ponto mais elevado de adoração e que pode liberar uma palavra, que pode liberar uma unção de cura, que pode liberar tudo. Meus irmãos, essa gente não libera nada, essa gente não faz nada, essa gente tem que ter misericórdia das suas próprias vidas e das suas próprias almas. E o que eu quero falar para vocês em cima do versículo que nós acabamos de ler? Estas pessoas estão buscando a serem adorados, ao invés de adorar a Deus e servir a Deus na beleza da sua santidade e obedecer a sua sã doutrina, eles estão ocupando o lugar de Deus na adoração. E essas pessoas estão ocupando a posição divina. Em vez deles adorar a Deus, eles estão sendo adorados. E a palavra diz, o Senhor dizendo em Isaías 43, que Ele não reparte a sua glória, não reparte, não dá sua glória a outra, e nem o seu louvor ou o seu elogio às imagens de escultura. Toda a glória, toda a honra, todo o poder e toda a adoração seja tributada e dada a Deus. Mas esses cantores, esses pregadores, essas pessoas da última hora desta igreja prostituída, essas pessoas querem buscar para si e centralizar em si a adoração. E nós percebemos aí num vídeo dela que circula na internet, onde a Fernanda Brum faz um ato profético, e nesse ato profético nada mais, nada menos é do que um ritual, de um ritual sem base bíblica, mas de um ritual aberrativo. Eu não sei se alguém vai querer derrubar o meu vídeo ou coisa dessa natureza, também não importa, nisso não me interessa. Eu quero falar para vocês o que eu penso e o que eu acho. Esse ritual, onde não é nada novo, Feliciano já fez com a Agenor Duque, e nesse ritual onde Feliciano lava os pés do Agenor Duque, ele diz que Deus estaria entregando através desse dogma, desse ritual, as chaves da cidade de São Paulo para Agenor Duque, e a gente percebe que isso foi virando moda. Isso é uma doutrina, isso é um dogma, isso é um ritual de igrejas pseudo-cristãs. Isso nunca fez parte da doutrina verdadeira da igreja pentecostal ou da igreja tradicional. Nunca isso foi feito ou seguido como uma doutrina, mas esses dogmas dessa doutrina unicista, dessa doutrina braianista seguida pelo Tabernáculo da Fé e por tantas outras ramificações que trazem em seus cultos esse ato de uma pia de lavápio ou de uma bacia de lavápio, e aí eles vão lavar os pés das pessoas, dos irmãos onde eles congregam, da comunidade deles no dia de Santa Ceia, mais oficialmente em algumas igrejas. Isso virou doutrina dentro de muitas igrejas. E pastores, pasme, pentecostais, pastores tradicionais, pastores e pastoras que se fazem consagrados no Brasil, ou outros autoconsagrados, adotaram isso como uma prática para as suas vidas, porque isso torna para eles um sentido de crescimento espiritual na vida, na carreira deles, e também isso é um ato de ecumenismo, onde une as igrejas tudo numa só linha de raciocínio, quer dizer, as seitas pseudo-cristãs, as igrejas verdadeiras, ao catolicismo, a maçonaria, e reúne tudo isso. Isso é um ato, um ritual, um ato em que eles vão praticar esse dogma para trazer ali o ecumenismo. Por isso que vocês estão vendo muitas pessoas que se criaram em igrejas pentecostais, igrejas ordeiras, que seguiam a verdadeira doutrina bíblica, que hoje estão procedendo dessa forma, saindo da doutrina verdadeira para fazer isso que jamais eles faziam, que antes eles condenavam essas práticas. Então, meus irmãos, aqui nesse ato, nesse ritual, nesse dogma, onde essa pastora, a Fernanda Brum, vai fazer esse ritual lavando os pés da pastora, suposta pastora Ludmila Ferber, vocês percebem que isso aqui é algo que não dá para nós ficar calado. Eu não sei como é que pode essa igreja do presente século, aonde que esse povo está indo, meus irmãos. É algo extraordinário de nós contemplarmos, nos faz mal, nos dá indignação, nos dá repulsa, revolta. Não tem como nós aceitarmos isso e ficarmos calados, de forma alguma. Essas pessoas, quando eles são encarados com a Bíblia Sagrada, quando eles são refutados, eles ficam bravos, eles ficam
eles querem processar, eles querem bater, eles querem tirar pessoas do ar, alguns até ameaçam de morte as pessoas que não concordam com a forma deles pregarem, mas tem formas que é antibíblica. Hoje, os pastores voam em vassoura de fogo, os pastores dão flechada, os pastores recebem arco e flecha de anjo, os pastores dão ordem a Gabriel, dão ordem a Miguel, dão ordem a tudo, e nós temos que ficar calados, de forma alguma. Nós não podemos pregar a verdade do Evangelho, expormos a nossa ideia. Nós temos que assistir toda essa parafernália de gente entrando dentro do Evangelho e se infiltrando no Evangelho e pregando essas aberrações, e nós que temos o verdadeiro Evangelho temos que ficar calados. Então essa é a nossa indignação, a nossa repulsa, a essas atitudes e a essas aberrações que têm entrado no meio do Evangelho, que na verdade no meio dos verdadeiros não entra, mas entra sim no meio de todas as igrejas e vai contaminando o verdadeiro Evangelho de Cristo, onde as pessoas estão buscando verdadeiramente serem adorados. Tem pessoas cometendo práticas espúrias, práticas terríveis dentro das igrejas, e as pessoas estão aceitando de bom grado. Ninguém resiste, ninguém fala nada. São revelações terríveis, são cultos de vergonha, cultos onde o baixo calão, as palavras de baixo calão, onde a moral vai muito baixa, vocês estão dizendo, onde revelações sobre partes íntimas das pessoas, gente cuspindo dentro da boca das pessoas, gente jogando água. Enfim, é uma vergonha que nós estamos vivendo, e as pessoas não reagem. E quando reagem, eles querem ficarem bravos. Então nós queremos hoje falar aqui, não misturarmos muito, para que os irmãos não venham sair do foco. Nós queremos falar sobre essas pastoras nesse ato, nesse ritual, praticando esse dogma aqui dessa doutrina braianista, dessa doutrina unicista, mais seguido dentro das igrejas unicistas, desse lava-pé. E esse lava-pé virou moda agora. Eles não conseguem entender que Jesus não pregou e não fez isso como uma doutrina. Jesus fez isso na Santa Ceia no sentido de trazer o caráter de humildade, porque ele, sendo maior e maioral, sendo filho de Deus encarnado na terra, no ventre de Maria, vivendo como 100% homem, porque Jesus Cristo era 100% Deus, 100% homem, e quando ele estava vivendo 100% homem na terra, ele sendo maior, ele teceu a toalha, desceu aos pés dos discípulos, lavou os pés dos discípulos para dizer o seguinte: eu sou maior, mas como maior, eu lavo os pés de vocês, e vocês sigam isso não no sentido de um dogma ou de uma doutrina praticada fisicamente, vocês sigam isso no exemplo da fé, sendo sempre menor, para que vocês possam ser o maior, porque há um paradoxo aqui: se você quer ser o menor, você tem que ser, se você quer ser o maior, então primeiro você tem que ser o maior, o menor, porque quem é o maior é o que serve ou o que é servido? Então vocês têm que aprender que Jesus quis dar um exemplo, não pregou como doutrina. E até, por exemplo, se fosse para alguém seguir isso como doutrina hoje, então não seria ela que teria que ter os seus pés lavados, ela que teria que lavar os pés dos membros. Então está tudo errado, é uma confusão doutrinária na cabeça dessas pessoas. Bom, o ser humano sempre quis ser adorado, isso não é nada novo. O ser humano está querendo ser adorado. Em vez dele adorar a Deus e rejeitar a adoração que possa vir para ele quer ser adorado. E na Bíblia Sagrada, todos os apóstolos, João, o Pedro, o Paulo, todos eles, quando alguém quis adorá-los, eles diziam: adora a Deus. Vocês estão entendendo? Quando alguém se jogou aos pés de Jesus, quando alguém se jogou aos pés dos apóstolos, o que eles pregaram? Adoração única e exclusivamente a Cristo, a Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? A única adoração que nós aceitamos é a mulher que se jogou aos pés de Cristo e lavou os pés de Cristo com as lágrimas e secou com os seus cabelos. Então entenda uma coisa: essa adoração os apóstolos rejeitaram. Mas essa gente de hoje, que não tem nem como nós compararmos no mínimo aos apóstolos, estão recebendo adoração para si, estão canalizando adoração para si. Se fossem verdadeiros servos de Deus, verdadeiras servas de Deus, jamais gostariam ou aceitariam ser adorados, pois os apóstolos não adoraram. O que João disse? Adora a Deus, eu sou um conservo dos seus irmãos, vai adorar a Deus, rapaz. É isso, vocês estão entendendo, meus irmãos? Mas hoje é uma adoração a anjo, é um culto angelical, uma coisa
coisa terrível que se vê dentro dessas igrejas que se dizem evangélicas. E os pastores, presidentes recebendo adoração para si, seja de qual for o ministério, eles recebem o louvor e adoração para eles. Por isso que eles não têm mais condições em seus cultos de pregar a verdadeira palavra de Deus. Por isso que vocês que querem ser fiéis a Deus têm que fugir dessa gente, fugir dessas igrejas. Se vocês continuar servindo ao Deus desse século dentro dessas igrejas, vocês vão pagar um preço muito alto, porque vocês acham que estão servindo a Deus, na verdade vocês estão adorando homens e mulheres. E por isso que eles não pregam a verdade, porque como eles são adorados e requer para si adoração, então eles têm que ter um povo que ande e caminhe segundo as suas concupiscências carnais. Então, meus irmãos, o ser humano sempre quis ser adorado. E, na verdade, estão sendo adorados. Eles sempre tentaram e buscaram para si adoração, e hoje dentro da igreja estão sendo adorados. O ser humano está sendo adorado no presente momento. E o que mais me preocupa não é os cantores, os grandes megastars da música internacional, da música pop, rock, o funk, eu sei lá o que seja, isso aí é gente do mundo secular. Estão sendo adorados dentro da igreja. Os homens estão buscando para si a glória que é dada a Deus, e Deus não vai aceitar essas coisas. Deus não aceita, isso é um problema muito sério. Deus vai julgar essas pessoas. Por isso muita gente morrendo, desastrado, muitos acontecimentos terríveis e tenebrosos dentro da própria igreja. Deus não reparte a sua glória com ninguém, não dá a sua glória a outro, e nem o seu louvor às imagens de escultura, muito menos a um ser humano. Adoração não é repartida, vocês estão entendendo? Tem que ser centralizada. O objetivo pessoal do verdadeiro adorador é adorar a Deus, só a Deus e mais ninguém. Vocês estão entendendo? Adorarás a Deus de todo o teu coração, e só a Ele tu prestarás o teu culto e a tua adoração, a mais ninguém. Mas essas pessoas aqui estão ocupando o lugar de Deus. Se já era complicado o Papa receber adoração no lugar de Cristo, agora pastores e cantores do meio evangélico, do meio gospel, estão recebendo para si adoração. Bom, então estão sendo adorados no presente momento. Mas não esqueçam da palavra de Deus, que ele disse, acabei de ler para vocês: a minha glória não dou ou reparto com outrem, nem tampouco o meu louvor às imagens de esculturas. O que Deus está dizendo? Que isto é idolatria. Então esse dogma, esse ritual que a cantora Ludmilla recebe aí, ministrado num ato profético, nesse dogma pagão, que não tem nada a ver com doutrina bíblica, pela Fernanda Brum, isso é adoração, centrada nela. Elas fazem um ato profético de adoração, e ela própria recebe adoração. Vou vos provar nesse pequeno vídeo que elas recebem adoração. Em vez delas adorar a Deus, estão adorando o ser humano. Então, meus irmãos, as imagens de escultura aqui simbolizam o quê? O culto prostituído. Então, nesse momento aqui que nós estamos percebendo que elas fazem aqui também uma prostituição num ato profético. Estão prostituindo o verdadeiro culto, porque isso aqui não é culto a Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, referindo-se o texto à idolatria, nós sabemos que os idólatras não entrarão no reino de Deus. Nenhum idólatra entrará no reino de Deus, porque a idolatria é um pecado terrível, porque a idolatria centraliza a adoração que é para dar a Deus a um objeto, a uma pessoa, a um ser, a qualquer coisa dessa natureza. Então o pecado da idolatria foi condenado no deserto, quando Moisés desceu do monte após os 40 dias de oração e jejum, que ele desce com Josué, o seu servidor, e de repente ele vê o bezerro de ouro montado e a adoração falsa. O que acontece ali? Deus faz com que aquele lugar culmine, e ali Moisés vai fazer com que a terra venha se abrir e engolir aquelas pessoas vivas. Por quê? Porque aquele acendeu a ira de Deus, Deus não aceitou aquele tipo de pecado, idolatria. E o que tem de gente nessa última hora servindo ao bezerro, adorando ao bezerro, levantando o bezerro, colocando no altar o bezerro e cultuando ao bezerro, é incrível. O Bafomete está solto e a adoração ao bezerro é muito grande. E essa prostituição de culto, essas pessoas aí não trazem a verdadeira doutrina. Essas pessoas aí são aliadas com o sistema da nova era, com o sistema mundano. Esses
ditos pastores, pastoras, que não têm compromisso com a verdadeira fé, porque pode saber que essa gente aí estão nos programas televisivos, estão nos programas de audiência, estão lá recebendo o culto lá no programa dos artistas, eles estão lá, porque não tem compromisso com Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Isso aí fazem parte deste movimento novo aí dos senhores do mundo, e vocês precisam entender isso, porque senão vocês vão se perder, vocês vão perder a salvação de vocês, entrando e adorando também, porque já tem seguidor que está adorando essas pessoas aí, e estão centralizando o seu culto, o seu louvor e a sua adoração no objetivo pessoal de engrandecer o nome dessas pessoas, sendo que o louvor tem que ser direcionado, o ponto final é o céu, é Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, vocês têm muito cuidado. Bom, então Ludmila Ferber aqui, ela é adorada. Como? Claro que ela é adorada. Vocês assistem, por que eu não trouxe o vídeo, o comentário, a imagem? Porque o YouTube está bastante chato. Se eu trouxer o vídeo, as imagens, não distorcer as imagens aqui, vão derrubar meu vídeo. Então, para que não venha derrubar o vídeo, eu vou falar com as minhas próprias palavras e vocês podem conferir no YouTube para vocês verem tudo que eu estou falando para vocês. Mas tem gente que acha isso bonito, moderno, essas cantoras aí com calça branca, calça vermelha, calça azul, com as mãos no bolso, cheia de anel, cabelo curto, toda tatuada e cheia de trejeitos desse mundo. É uma coisa assim que às vezes tem até já um espírito de lesbianismo e homossexualismo junto ali, e você conta, cada um faça o que quiser na sua vida secular, mas dentro de igreja sempre se aprendeu que é um casal, é um homem e uma mulher. Então todo o espírito de homossexualismo e lesbianismo dentro da igreja de Cristo, da fé cristã, para nós é uma aberração. Então nós não temos nada contra a ideologia, a ideia de qualquer uma pessoa que ele vai seguir ou deixar de seguir, mas em se tratando da igreja de Cristo, do que nós recebemos de Cristo, nós não somos aí como o Papa Francisco, que aliou-se e se cedeu a essas paixões mundanas e apoia esse tipo de atitude, sendo visto como um mau Papa, não sendo bem visto pelos seus fiéis da Igreja Católica. Então nós não vamos seguir a mesma prática, nós vamos condenar todos os pecados na carne e dizer aquilo que a Bíblia Sagrada diz, que a palavra de Deus diz e aquilo que a palavra de Deus quer. No começo, macho e fêmea os criou. Então não criou aquilo que o mundo está criando. Ninguém vai trocar de sexo pelo SUS e vai dizer que tem o direito de ser o que quiser. De forma alguma. A Bíblia Sagrada condena essas práticas espúrias das trevas. Homem é homem e mulher é mulher. E o que passar disso é procedência maligna. Meus irmãos, então aqui a gente percebe ela sendo adorada. Ludmila Ferber adorada através de um dogma, de um ritual unicista, de uma doutrina brainista, de uma doutrina que William Marrel Braia pregou muito, como humildade no ato da ceia, porque quem não lava os pés uns do outro não é humilde. Eu vejo muita gente, conheci muita gente por onde passei que lavava os pés uns dos outros e eram os demônios do seu dia a dia, eram pessoas ruins, pessoas amargas. Então se é para nós seguir tudo que é prática humana e dogma ritual pagão, para nós sermos humildes ou professar nossa fé com humildade, nós vamos ter que seguir o exemplo daquela igreja americana que cultua pelado, despido 100%. Tem um cabideiro na porta de entrada e eles tiram todas as suas roupas, porque se eles não se verem nus uns aos outros, não são humildes o bastante para andar em paz com seus irmãos. Ora, meus irmãos, faça-me o favor, vê se eu estou na esquina. Vocês estão entendendo? Tem coisas que não são doutrinas bíblicas, tem coisas que são doutrinas de homens e doutrinas de demônios implantadas dentro das igrejas. Vocês lembram que eu falei para vocês nos vídeos anteriores sobre a doutrina? A doutrina existe três: a de Deus, a dos homens e as dos demônios. Quais estão sendo adoradas dentro dessas igrejas no presente século? Te garanto que a de Deus muito pouco está sendo servida e adorado. O que estão pregando e adorando e seguindo são doutrinas de homens e de demônios dentro dessas igrejas que se dizem igrejas evangélicas, pentecostais, cristãs ou tradicionais. Nós precisamos resgatar a fé cristã, nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos professar a palavra de Deus como ela é. Fuja de todo engano, fuja de toda obra do diabo. Não congregue e não fique numa igreja que está levantando bezerro, que está adorando ao homem, que estão endeusando o homem e divinizando o homem e humanizando a Deus. Vocês estão entendendo? Estão invertendo os valores. E aqui nós percebemos, meus irmãos, para nós encerrar esse pequeno vídeo, que isso para eles é um gesto de humildade, trazendo o ecumenismo que já foi pregado
E esse ato profético agora virou moda, todo mundo está fazendo, como eu falei no começo do vídeo. Então a gente percebe que isso é um modismo, é algo que esses grandões querem fazer em rede social. Por que faz em rede social? E aí divulgo para que venha seguidores e venha dar visualização e suba no YouTube, e isso vira uma doutrina e façam com que as pessoas mergulhem de cabeça nessas aberrações. Bom, meus queridos e amados irmãos, por que eu afirmo para vocês que ela está sendo adorada? Aí fica a Fernanda Brum ali naquele chove não molha, essa mulher que já entrou liderando uma fila nas escolas de samba do Rio de Janeiro, fazendo como o Silas Malafaia também fez, o carnaval gospel, pulando, saracoteando, como que se a Igreja de Cristo aceitasse carnaval gospel, mesma cópia daqueles rituais lá dos imperadores romanos, naqueles coliseus, aquelas desgraças do passado. Então não existe isso, meus irmãos. A Igreja de Cristo não pode aceitar de forma alguma isso. E aí ela vai proceder aquele ritual. E no ritual ali ela começa a chorar aos pés da Ludmila, e lava os pés da Ludmila, e enfia as mãos nos pés da Ludmila, e se ajoelha aos pés da Ludmila, se ajoelha e lava, e ela fala com as suas próprias palavras que a Ludmila é um ser que vai receber poder para liberar a cura, para liberar a unção, para liberar tudo que pode. Irmão, Ludmila não libera nada, ninguém tem unção de cura, ninguém tem nada. O que nós recebemos é o poder do Evangelho. E se Deus quiser, Ele nos dá autoridade para curar, porque Ele falou em Marcos, mas de uma forma correta e bíblica, não através de um ato profético ou de alguma coisa dessa natureza. Ela vai orar e fazer um ato profético através de um dogma, de um ritual pagão ali, e dali ela vai receber a autorização para ela liberar a cura, para ela mesma ou para outras pessoas, de forma alguma. Isso é ritual, isso não existe. Isso, essa gente, tudo vai morrer fisicamente, espiritualmente, desgraçado, porque estão brincando com a palavra de Deus. E qual é as palavras da Fernanda Brum ali, direcionada a ela? Nós te honramos. Isso aqui é muito forte. Nós te honramos. Que honramos? A honra é para Deus. A Bíblia diz honra a Deus. Você está entendendo? Que honrar homens e mulheres, nenhum pastor verdadeiro, que existe a consagração biblicamente para um pastor, ele deve ser honrado, ele deve ser respeitado pelo servo de Deus que ele é, mas honrado não, honra só para Deus. Reverência, culto, adoração, só a Deus. Imagina uma suposta pastora que eu nunca encontrei na minha Bíblia, ministério pastoral feminino ou consagração ao ministério feminino. Eles têm que pegar e começar a ler Bíblia, porque eles querem forçar aquilo que a Bíblia não diz, de forma alguma. A segunda palavra dela é, nós te adoramos. Como que você vai adorar uma pessoa? Como é que você vai adorar uma mulher, um homem, por mais usado que seja? Na verdade, esses homens e essas mulheres já vêm buscando e recebendo adoração, exercendo prática de magia, falsas curas, curandeirinho dentro da igreja faz muito tempo. Essas pessoas já estão buscando para si, centralizando em si o culto, recebendo o culto para eles há muito tempo. Nessas igrejas o culto faz muito tempo que não é direcionado a Deus, está sendo direcionado a eles. Por que eu digo? Por que o senhor diz, pastor Levi? Eu digo porque eu vivi dentro dessas igrejas. Ou uma igreja onde você não consegue mais pregar a doutrina, uma igreja onde você não consegue mais cantar os verdadeiros louvores, que são doutrinas através das suas letras santificadoras, uma igreja onde você não consegue mais ter um ministério pastoral sadio porque você prega a verdade, você é perseguido, uma igreja onde você não consegue mais viver em harmonia com os irmãos, pregando e vivendo a santidade e gozando da doutrina que a Bíblia diz, é uma igreja que já está dada às mãos com o espírito do anticristo, com o ecumenismo, com a nova era, com a maçonaria, com todas essas coisas. Se você sente rejeição e afronta no lugar onde você congrega, e você se sente amarrado, aprisionado, e contra aquela força interna te matando todos os dias, pode saber que essa igreja aí não tem mais nada de Deus. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo disse, aonde há o meu espírito, há liberdade. Liberdade aqui que ele diz não é de pecar, ele quer dizer que onde havia o Espírito de Cristo, havia liberdade para você orar, para você cantar, para você pregar e para os irmãos viver em unidade e em comunhão, vivendo a sã doutrina da palavra de Deus. Então nessas igrejas que não tem mais como você pregar, como você viver, usufruir da palavra de Deus, pode saber que não há mais liberdade, porque o Espírito de Deus não está mais ali. O que está ali é o Espírito do homem, o Espírito do anticristo, o domínio, a mordação da boca dos pregadores e pastores, de forma tal que eles não podem mais falar nada, pregar nada e nem viver nada, porque já entrou o segundo, terceiro, quarto casamento, as aberrações, o culto aberrativo, o culto a mamon, o bezerro está instalado em cima do altar e não tem mais o que vocês fazer. E acha que vocês vão mudar? De forma alguma, meus irmãos. Aí vem a palavra de Deus que diz, sai dela, povo meu, sai do meio desta Babilônia, porque tem igrejas pentecostais e tradicionais que não é só mais a católica que é a Babilônia que o Apocalipse fala, tem igrejas
pentecostais que se tornou uma Babilônia no sentido de pecado e de imundície da carne. Vocês estão entendendo? Adultério, fornicação, incesto, morte, assassinato, tudo dentro desses templos que se dizem evangélicos. Não tem nada de evangelho, porque onde há o evangelho é mudança de vida, há amor, há reconciliação, paz, irmandade, unidade, cognomia, comunhão. Não tem mais o Espírito de Deus no meio desses lugares. Então ela está sendo adorada, nós te honramos. Ora, honra para Deus. Ora, nós te honramos. Como é que uma gente dessa fica em volta de uma bacia ou de um lavap, lavando os pés de uma mulher como a Ludmila? Meu Deus, mas essas mulheres que vão se converter, tomar vergonha nas suas caras, lavando os pés, nós te honramos. Que honra? A honra é para Deus, qualquer criança sabe disso. Não precisa nem ser maduro espiritual, pode ser um neófito na fé, um novato que sabe que a honra é para Deus. Nós te adoramos. Como? Se a Bíblia diz lá na antiga dispensação, adorarás só o Senhor teu Deus, só Ele prestará culto. Como é que vão adorar uma mulher ou um homem que seja? Então não tem como humanizar Deus e divinizar homens e mulheres. E a terceira, nós te pedimos perdão. Como que uma pessoa que vai pedir perdão por quê? O que a nação brasileira, o que nós temos que pedir perdão para Ludmila, o que nós fizemos para ela, o que ela fez para nós de bom, de ruim, que nós temos que estar pedindo perdão? Ela não tem perdão para dar. Quem tem perdão para dar é Cristo. O único que pode perdoar o ser humano e a nação toda e o mundo dos seus pecados e da sua vida pregressa é Cristo. Então isso aqui é uma falsa adoração. Eu não vou além porque não preciso ir além com vocês, meus irmãos. Isso aqui é o suficiente para nós falar para vocês sobre a nossa indignação, sobre tudo que estão fazendo dentro dessas igrejas, na última hora da igreja sobre a face da terra. Ludmila Ferb e é mais a outra Ludmila e tantas outras pessoas que têm surgido nesse meio evangélico para envergonhar, para macular o vestido da noiva, para manchar a santidade da noiva, para denegrir. E aí vem um monte de gente liberal e moderna que não sabe nada de evangelho da cruz, porque evangelho não tem nada a ver com essa modernidade, com esse modernismo pecaminoso. Evangelho, eu falei para vocês sobre a vida dos 12 apóstolos no vídeo passado. Evangelho é sofrimento, é morte, é perseguição, é renúncia, é abnegação, é entrega, rendição. Evangelho é vida no altar. Evangelho não é isso que está sendo apresentado através desses cantores, pregadores, pastores supostos fraudulentos que têm aparecido na mídia fechada, na mídia aberta, e têm se propagado com uma força muito grande porque têm mentido e enganado. E como as pessoas são levadas pelo engano da mentira, quando vê essas pessoas rebentando, desfacelando com os preceitos de Deus, porque tudo que é proibido eles querem fazer, porque daí eles impactam os jovens e levam os jovens a si, aqueles rebeldes, aqueles submissos que não querem se sujeitar, dizem, mas meu pastor é moderno, o meu pastor faz isso, meu pastor se tatua do pé à cabeça, meu pastor joga futebol, o meu pastor vai aqui, o meu pastor não respeita nada, meu pastor se tiver aqui lá no programa de televisão, ele vai e faz o escambau, o meu pastor é moderno, esse eu amo, esse é meu pastor. Então é isso que eles querem, mas se sujeitar e se submeter à verdadeira palavra de Deus, aí demorou, meus irmãos, ficou ruim porque eles não querem se submeter à palavra de Deus, tá certo? Estou cheio do Espírito que vou parar um pouco para dar uma pausa aqui, porque já é noite aqui bastante avançada, e eu quero dizer para vocês, fica em Cristo. Fica em Cristo. Eu teria conteúdo para ficar falando aqui mais uma hora para você, mas fica em Cristo. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Em Cristo seremos justificados. E os detratores, os manchadores, os estrupadores, os destruidores da noiva vão ter cara a cara com Cristo um juízo. Se não for nesse tempo, será no tempo vindouro, porque a conta vai chegar. Ninguém brinca com Deus e fica impune. Eu citaria aqui para vocês 200, 300 exemplos de pessoas que brincaram com Deus. Uns morreram fisicamente, outros foram recolhidos e outros passaram por uma grande tribulação, e outros já nem existe mais no nosso meio, que brincaram com Deus. Com Deus ninguém brinca. Então cuidado com aquilo que você está fazendo com a noiva. Cuidado com aquilo que você está cometendo usando o nome de Deus. Cuidado, meus irmãos. Dá medo, dá calafrios. Não brinque com Deus.
não brinque com a sua palavra. Você quer ter vida longa, você quer continuar pregando, fazendo a obra, vivendo da fé, vivendo em Deus, aprendendo Deus. Cuidado, não brinque, não diga o que Deus não falou, não profetize o que Deus não profetizou, não revele o que Deus não revelou, não diga o que Deus não entregou, não faça o que está fora da Bíblia, obedeça a palavra, não crie doutrina. Você não é ninguém, você não é um legislador, você não cria lei nenhuma. As leis estão estabelecidas através da palavra para nós seguirmos. Então tenha cuidado e toma respeito com as coisas de Deus, porque senão a conta vem. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Se Cristo não voltar, a gente pode se ver no próximo vídeo. Minha gratidão a Deus por todos vocês. Comente, compartilhe e deixe aí o que você pensa sobre tudo isso que nós estamos enfrentando no meio evangélico nos últimos tempos.